Senhor te abençoe com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais em Cristo. E especialmente a bênção do Senhor da prosperidade, da provisão para você, para toda a sua família, para toda a sua casa, para toda a sua parentela, para seus negócios e a obra sobre o seu ombro e o seu ministério. Estou aqui mais uma vez porque desde ontem o Senhor tem me inquietado concernente a externar algo que Ele colocou no meu coração. Na verdade, eu gostaria de dividir com vocês aqui um pouco, uma porção da palavra do Senhor, que diz aqui em João, no capítulo 19, no versículo 17, que diz assim: Tomaram, pois, ao Senhor Jesus, e Ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz. E nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus, pois, leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Diziam então a Pilatos os principais sacerdotes judeus: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, escrevi. Queridos, essa passagem é muito forte. E Deus estava me mostrando concernente à sua palavra que Pilatos, um governador do estado romano, na época do Senhor Jesus, ele resolve colocar uma placa escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, ou INRI, I-N-R-I. Essa pequena, essas 4 letrinhas I-N-R-I é um acrônimo da frase em latim, que quer dizer Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Já vista que ele mandou escrever em latim, em grego e em hebraico. Esse Pilatos, o governador de Roma, na época do Senhor Jesus, ele era casado com Cláudia Prócula, que era filha do imperador Augusto. E Pilatos, que foi um líder totalmente democrático, né, com o povo lavando a mão e sendo omisso, enfim, não é o que eu quero falar com vocês aqui. Mas Pilatos mandou escrever INRI, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quero lembrar para os senhores que nessa época do Senhor Jesus, os sumos sacerdotes, ou seja, os Kohen Gadol, eles tinham um local específico que eles guardavam ouro, prata, bronze e muitas pedras preciosas. E quando Pilatos manda colocar essa frase sobre a cruz do Senhor Jesus, na onde o Senhor Jesus foi crucificado, ele causou um desconforto muito grande diante dos sumos sacerdotes e perante todas as autoridades locais, porque estava subentendendo-se que Pilatos estava ratificando, confirmando que Jesus Cristo era o Rei dos Judeus. Observe que o Império Romano e todo o Estado de Roma estava preocupado e com medo que viesse um homem ou um povo para assumir o reinado de Roma. Como é que um governador agora vem dizer que Jesus é o Rei dos Judeus? Então criou-se esse desconforto tremendo, porque Pilatos, estou falando para você aqui de um governador romano. Quando a criança tinha entre 13, 14, 15, 16 anos, o Estado de Roma pegava essa criança e levava para o campo de Marte, que Marte era o nome do deus da guerra dos romanos, para que ele fosse treinado em toda a arte da guerra romana. Eram sujeitos altamente preparados e obedientes. Os romanos eram idólatras de uma maneira tremenda. Eles adoravam eles mesmos, eles faziam estátuas e imagens deles mesmos. Você começa a perceber que os soldados romanos, quando o apóstolo São Paulo, no livro de Efésios, ele escreve, ele está ali com o capítulo 6, quando ele fala sobre o capacete da salvação.
os calçados da preparação do evangelho, o escudo da fé. Ele está observando um soldado romano, a postura, as suas indumentárias, a couraça, o seu elmo, o seu escudo, o seu broquel, as suas alparcas. Ele está se baseando na postura de um romano, para você observar como eles eram irrepreensíveis no trato, no falar, no seu serviço para com o seu estado. Então esse governador aqui, que liderava o estado de Roma na época do Senhor Jesus, manda fazer uma placa e coloca na cruz de Jesus, meu amigo. Ele estava ali dando um tiro no próprio pé dele. Então causou esse alvoroço, esse desconforto tremendo no estado por causa do governador. Então os sumos sacerdotes reuniram com os seus sacerdotes e foram na casa do tesouro, que eles guardavam ouro, prata, bronze e pedras preciosas. Pegaram todo suas pedras preciosas, pegaram suas pratas, seus ouros, seus bronze, reuniram e foram conversar com o governador. Disseram: governador, olha o que o senhor escreveu aqui, que Jesus é nazareno e é rei dos judeus. Nós trouxemos toda essa riqueza para te dar, para que você possa tirar aquela placa e refazê-la e colocar uma nova placa dizendo: Jesus o Nazareno, que se diz que é rei dos judeus. Quando Pilatos ouve esse relato dos sumos sacerdotes junto com os seus sacerdotes, Pilatos se aborrece e diz: o que eu escrevi, escrevi. Só que ele falou isso em latim, em grego e em hebraico, que Jesus era o Nazareno, o rei dos judeus. Quando ele disse para os sacerdotes: o que eu escrevi, escrevi, ou seja, quod scripit, scripit, o que escrevi, escrevi. Ora, um governador do estado romano que não tinha nada a ver com o Senhor Jesus, um sujeito averso à palavra de Deus, um homem, um ser humano, está dizendo aqui que o que ele escreveu, escreveu. Agora, eu quero lhe chamar a atenção o seguinte: imagina o nosso Salvador, o nosso Deus, Jesus Cristo Nazaré, o Todo-Poderoso, Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso, e Deus o Pai, o Arquiteto, o Criador Todo-Poderoso. Em Números, no capítulo 23, do versículo 19, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus não mente e não é mentiroso. Tudo que ele falou na sua palavra, ele cumpre. Se ele não cumpriu, ele vai cumprir na sua vida. Se ele diz que ele está com você todos os dias, até o dia do arrebatamento da igreja, é porque ele está. Se Deus, ele diz para você que não te deixaria só, você não está só. Há momentos da nossa vida que nós parecemos que estamos só, até por causa da luta, das lutas da própria vida, das perseguições, do pecado. Desculpa. Nos sentimos às vezes só, mas isso é lei do engano. Deus está todos os momentos da sua vida mais perto de você do que o ar que você respira. Ah, mas eu pequei, Deus sai do seu corpo? Não, ele se entristece, mas ele não te abandona. Ele está ali te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, mas Deus me prometeu que vai me dar um futuro melhor. Ele vai te dar um futuro melhor. Jeremias 29, 11, 12, 13 e 14, ele diz: eu pensei os planos, os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro melhor, para te dar o futuro que vocês desejam. O seu futuro pertence a Deus. O seu futuro é um futuro brilhante. O seu futuro é um futuro melhor. O seu futuro é um futuro de surpresas boas, porque a Bíblia diz que o melhor está no futuro. O melhor está no final das coisas, não no início delas. O que Deus tem para a minha e para a sua vida é um futuro de bem. Se Pilatos disse que o ódio script, o que ele escreveu, e Deus está dizendo aqui que ele não é homem para mentir e nem filho para se arrepender. O que ele promete ao seu respeito, ele cumpre, e ele vai cumprir uma por uma das promessas para a sua vida. O tempo seu
sempre está pronto, mas o dia não é chegado. Continue firme na fé, porque mudanças acontecem rápido. A Bíblia diz que quando Saul deu as costas, Deus trocou-lhe o coração em um outro coração. A mudança para a sua vida vai acontecer rápido. Uma mudança de vitória, uma mudança de paz, uma mudança de honra. No lugar da vergonha haverá honras e honras da parte de Deus. Não é da minha parte, porque eu não tenho poder para nada, mas Ele é que pode mudar o cativeiro do homem e nos dar a vitória. Essa palavra que eu gostaria de dividir com você, que você possa se apegar a essa palavra e receba unção de ânimo, de força e de vida para você. Fique firme, que Deus vai cumprir uma a uma das promessas para a sua vida. Um beijo no seu coração. Shalom. Deus abençoe.